A paz do Senhor, amados irmãos e amigos no Brasil e fora do Brasil. Sou o pastor missionário Daniel e nesta quinta-feira eu quero orar em prol de todas as nossas famílias, tanto no Brasil como fora do Brasil. E pedir primeiramente a Deus perdão e misericórdia para que eu possa entrar na presença de um Deus que é santo, santo, santo é o Deus de Israel, Senhor dos exércitos, o Deus criador do céu e da terra. Amados, a necessidade da oração, do clamor, é algo real, verdadeiro, precisamos orar todos os dias. A Bíblia nos ensina a orar sem cessar. Por quê, amados? Esta é uma pergunta que muitos fazem. Para que orar todos os dias? Para que estar sempre orando? Isto é fanatismo, isto é uma doença, isto é uma escravidão. Para muitos religiosos acham que orar sem cessar é uma escravidão religiosa, e não é, amados. Pessoas pecam sem cessar, mentem sem cessar, falham sem cessar, e isto não é fanatismo para estas pessoas. Isso são falhas, erros. Mas quando falam em orar, buscar em Deus, ler a Bíblia, muitos já dizem, o fanático está lendo a Bíblia, vai ficar escravo da religião. Só vira escravo da religião quem não lê a Bíblia. Porque se você ler a Bíblia, se você ler o Novo Testamento, a nova aliança do Senhor Jesus Cristo, você vai ver a liberdade para viver, não a liberdade para pecar. Existe uma diferença entre liberdade para viver e liberdade para pecar. Tem pessoas que acham que para viver precisam pecar, para viver precisam errar, para viver precisam fazer coisas que vão prejudicar a sua vida, o seu corpo, a sua pessoa. Amados, Deus nos deu a liberdade através do Senhor Jesus Cristo. Jesus, nele nós temos o acesso para a salvação pela graça de Deus. Antes, na antiga aliança, as pessoas eram salvas pela lei, cumprindo a lei de Moisés, a lei de Deus. Mas através do sacrifício na cruz do Calvário do Senhor Jesus Cristo, nós temos acesso à salvação pela graça de Deus, algo não merecido. Mas Deus, pelo seu amor, entregou o seu único Filho unigênito, para que todo aquele que venha nele crer, não venha a perecer, mas venha a ter a vida eterna. João 3,16. Amados, eu vejo hoje muitas situações de muitas denominações religiosas, aonde elas, em vez de aceitar o sacrifício único do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, aceitar a nova aliança do Senhor Jesus Cristo, porque no livro de Hebreus diz que a nova aliança é melhor que a antiga. E se não precisasse, se a antiga fosse melhor, não precisaria ter feito uma nova aliança. Glória a Deus, aleluia. Mas quando muitas denominações religiosas vão lá na antiga aliança e trazem mandamentos,
leis, costumes, para suas denominações religiosas. Elas estão dizendo: Jesus, a tua aliança não é melhor que a antiga. Amados, é uma questão que as pessoas devem decidir o que é Jesus para as vidas delas. Nós vemos hoje muitas e muitas polêmicas nas redes sociais, polêmicas aonde a questão do sábado, de uns querer guardar o sábado, outros querer guardar o domingo. Qual seria o dia certo, o sábado ou o domingo? Amados, eu tenho uma visão de Deus que nós devemos guardar todos os dias. Por que, amados? Podemos guardar o sábado, é errado? Não, não é errado guardar o sábado. O errado é dizer que quem não guardar o sábado vai para o inferno. É errado guardar o domingo? Não, amados. Você pode guardar a segunda, a terça, a quarta, a quinta. Jesus, ele disse que ele voltará, mas ele não disse nem o dia e nem a hora. Muitos poderão guardar o sábado e Jesus voltar numa segunda, ou numa terça, ou numa quarta, ou numa quinta. Não diz o dia e nem a hora. Por isso que Jesus, na Bíblia, ele diz que ele é o Senhor do sábado. E também diz que Jesus cumpriu toda a lei por nós. No momento que eu instituir uma lei para salvar uma pessoa, eu estou dizendo: Jesus, pega a tua graça de Deus e fica para ti. Não queremos a tua graça, não queremos Jesus ser salvos pela graça, nós queremos a lei. Aí Tiago diz que aquele que descumprir um tio da lei será condenado por toda a lei. Amados, o sábado é lei. Nós temos várias regras, leis de Moisés para o povo da antiga aliança. Quando a pessoa ela diz: se você não usar a roupa tal, não usar os instrumentos tal, se você comer os alimentos tal, você não vai ser salvo. A salvação para muitas denominações religiosas não está apenas no nome do Senhor Jesus Cristo, mas sim em regras, leis e costumes da antiga aliança. A pessoa tem que entender quem é o seu Salvador. Jesus Cristo, pela graça de Deus, ou Moisés pela lei de Deus. É preciso entender. É sim, sim, ou não, não. É Jesus, sim, sim, ou a lei, sim, sim. Pessoas em cima do muro. Pessoas se apegam em todas as coisas. Um ditado do mundo. Existe um ditado do mundo mundano que diz: se Deus não me ajudar, o diabo ajuda. E quantas pessoas batem na porta do diabo, na idolatria, no ocultismo, na superstição, para receber ajuda? Quantas pessoas batem na porta de religiões ocultistas, cartomantes,
benzedeiras, pessoas que trabalham com ocultismo para receber ajuda, pessoas que pedem para imagens, ídolos e esculturas ajuda. Quantas pessoas usam esse ditado: se Deus não me ajudar, o diabo ajuda? Só que eles acham que Deus está na idolatria, que Deus está no ocultismo, que Deus está na superstição. Nós temos que entender que Deus está na sua palavra. Aquilo que é condenado por Deus, Deus não faz parte. Se Deus condenou a idolatria, Deus não está na idolatria. Se Deus condenou a feitiçaria, a bruxaria, Deus não está nestas coisas. É o inimigo de Deus que opera nas coisas condenadas por Deus. Parece tão fácil e parece tão difícil. Por que, amados? Por que 1 mais 1 parece tão difícil para muitas pessoas? Por quê? Porque o Deus deste século cegou a mente dos incrédulos nas trevas, e eles não conseguem ver o brilho do Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Tem pessoas com a mente cegadas na idolatria e não conseguem ver que a idolatria é algo condenado por Deus em toda a Bíblia. Tem pessoas que não conseguem ver que a feitiçaria, a bruxaria, o ocultismo é condenado por Deus em toda a Bíblia. Não conseguem ver que a superstição, através da proteção de amuletos, de objetos, é condenado por Deus, aonde fala no Antigo Testamento sobre pulseiras enfeitiçadas para controlar as pessoas. Amados, pessoas estão cegas espiritualmente, por isso que não conseguem ver que a nova aliança é superior à antiga aliança, e que aquele que aceitou Jesus, ele vai ser salvo pela graça e não pela lei. E introduzir a lei é dizer: Jesus, tu é um Deus fraco, um Deus menor. E muitas religiões fazem isto. Muitas religiões fazem isto. Colocam situações terríveis para os seus membros adeptos obedecer. E se você não obedecer, você é um endemoniado, um desigrejado, um desviado, um rebelde. Aí tem muitos que dizem assim: aquilo ali é um cabrito, ele não aceita o discipulado do pastor, ele não aceita ser discipulado, ele não aceita ser comandado, ele é um rebelde. Aí, se olhar para a vida deste pastor, você vai ver que ele é um pastor do ocultismo, onde tem sessões, descarrego, fogueiras, círculo, correntes, imagens, ídolos, esculturas. Obriga os seus membros a obedecer mandamentos, leis do Antigo Testamento, regras, costumes de roupas, alimentos, cargas. Como Jesus Cristo diz: vocês, fariseus hipócritas, colocam pesos tão pesados nas costas dos outros que nem vocês conseguem carregar. Sabemos que temos que ter decência no falar, no ouvir, no ver, no se vestir, no comer. E erramos, sim.
Não adianta eu falar aqui, ó, eu sou perfeito. Não, eu sou falho. Eu sou pecador. Mas o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. E eu tenho entendimento que a salvação do cristão, daquele que crê em Jesus como único e suficiente Salvador, um Deus suficiente, forte, todo-poderoso, será salvo pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Eu não serei salvo por guardar o sábado ou o domingo, ou por vestir a roupa A ou B, ou por comer o alimento A ou B. Não, eu vou ser salvo por aceitar Jesus Cristo, obedecer aos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo e ser um discípulo de Jesus. O cristão deve ser um discípulo de Jesus, não um discípulo de Salomão, de Moisés, ou de Jacó, ou de Isaac. O cristão vem de Cristo. E se ele é um cristão, dizer eu sou cristão, então você tem que obedecer a Jesus. Você tem que seguir os ensinamentos, os mandamentos do Senhor Jesus Cristo. Parece fácil. Para muitos, poucos, é fácil. Para a grande maioria é difícil, amados. Porque em muitas nações religiosas, eles atiram no modo de falar para todos os lados. Se Jesus não ajudar, Moisés vai ajudar. Se Moisés não ajudar, Salomão vai ajudar. Se Salomão não vai ajudar, Isaac vai ajudar. Vamos obedecer a todos, porque eles não têm a confiança completa no nome do Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus, ele enviou os 2 e 2, vocês vão. Os 2 a 2, vocês vão. Em meu nome expulsarão os demônios e porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Jesus não mandou levar um saco de imagens, um saco de amuletos, um saco de pulseiras. Amados, só a fé no nome do Senhor Jesus Cristo. O que está faltando para muitas nações religiosas? A fé no nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso que não se vê mais quase milagres, porque os sinais seguirão aos que crerem. E hoje muitas nações religiosas dizem que os milagres não existem mais, libertação não existe mais, profecia não existe mais. Estão limitando o poder de Deus. Senhor Deus, o Senhor só pode operar até aqui, para frente não. Estão trocando os ensinamentos de Jesus por ensinamentos que não vêm do Senhor Jesus Cristo. E a cegueira espiritual é tão grande que você pode falar todas estas coisas que eu falei neste áudio, nesta pregação, e as pessoas não vão conseguir aceitar, concordar, porque a cegueira espiritual, como o apóstolo Paulo disse, eu vi como se escamas caíssem dos olhos. Quando uma pessoa ouve a palavra e aquela cegueira espiritual cai dos seus olhos. Nós vemos milhares de pessoas em várias denominações religiosas seguindo a falsos profetas, aonde nós vemos muitos ensinando as leis, costumes da antiga aliança nas suas denominações religiosas, e as pessoas aceitando, concordando,
E se você falar contra, você é um endemoniado. Eu já vi pessoas desigrejado. Se você não concordar com o pastor que está pregando estas coisas fora da visão do Senhor Jesus Cristo, você é um desigrejado, um rebelde, que quer colocar a discórdia no meio dos irmãos. Amados, o povo de Bereia conferia tudo o que Paulo pregava, e hoje em muitas denominações religiosas os membros não têm direito de dizer um ai. Se eles falar algo, você é um rebelde, você quer provocar a discórdia no meio dos irmãos, você quer provocar confusão. Sabe o que é confusão, irmãos? No meio da igreja, não é você discordar de uma heresia, é você concordar com ela, você trazer uma prática condenada por Deus para dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Isto é trazer confusão entre os irmãos. Mas hoje, aceitar o erro virou o certo para muitos, e discordar do erro virou errado para muitos. Inversão de valores. Eu quero pedir a Deus neste momento perdão, misericórdia, que Deus venha curar os enfermos, libertar os cativos. Glória a Deus, aleluia. Que Deus venha abençoar as famílias. Eu peço para os irmãos continuarem orando uns pelos outros em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu peço para os irmãos continuarem orando sem cessar, crendo que Jesus é um Deus forte e todo-poderoso. Crer que Jesus é suficiente e a sua aliança é aliança suficiente para a sua igreja. Eu creio sim no Deus de Israel, eu creio sim no Deus de Abraão, Isaque e Jacó, porque o próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse: creiam em Deus, mas creiam também em mim, eu e o Pai somos um só. Jesus honrou o seu Pai, e Jesus nunca disse que ele era maior que o Pai. Ele diz igual, um só. Por isso que ele disse que o Pai deu para ele em Mateus 28:18 todo o poder no céu e na terra. Amados, é preciso crer nesta verdade ou continuar na mentira. Jesus, ele disse em João 14:6: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém chegará ao Pai a não ser por mim. Pessoas não vão chegar a Deus através de Moisés, de Abraão, de Isaque, de Salomão, de Davi. Jesus disse que ninguém chegará ao Pai a não ser por Ele. É por Ele. Os que estão debaixo da graça de Deus, na nova aliança, chegarão a Deus através do Senhor Jesus Cristo. Os que estão pela lei de Moisés não poderão errar um tio da lei para serem salvos. Problema deles. Eu não tenho que me envolver nesta situação, porque a situação que eu vivo, Jesus é o único Senhor e Mestre, caminho, verdade e vida, mediador entre Deus e os homens,
Filho do Deus unigênito, Filho unigênito do Deus de Israel. Que Deus abençoe a todos. Jesus é o Filho unigênito do Deus Criador do céu e da terra. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos com a paz do Senhor. Que Deus cure os enfermos, sare os feridos, liberte os cativos, salve os perdidos, abençoe as famílias. Que Deus, em nome de Jesus, abençoe a nossa vida espiritual, emocional, sentimental, material. Que Deus nos livre de todo mal, de todas as armadilhas do inferno, de Satanás. Que Deus nos guarde e nos livre de todo mal, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus abençoe a todos que estão se inscrevendo no canal Missionário Daniel, deixando o joinha. Que Deus abençoe a todos, amados irmãos, no Brasil e fora do Brasil. Vamos orar uns pelos outros, para que Deus venha abençoar, para que Deus venha nos dar saúde. Vamos orar porque a Bíblia ensina: orai uns pelos outros, orai sem cessar. É ensinamento, conselho do Senhor Jesus Cristo, de Deus. Amém, amados? Deus abençoe a todos. Agradeço a todos que estão se inscrevendo no canal, deixando o joinha, compartilhando as pregações e orações com amigos, familiares e grupos. Só tenho a agradecer. Que Deus abençoe a todos, amados irmãos, que tenha coragem de compartilhar estes áudios, estas pregações para amigos, familiares, grupos, para irmãos da igreja aonde vocês congregam. E não se esqueçam, Jesus disse: errais e não examinais as Escrituras. Não aceitem tudo o que a religião diz, confiram nas Escrituras. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos com a paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém, 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 amados de Deus.